Fala, torcedor. Aqui é o 12º jogador e chegamos para mais um Diário do Mundial. Estamos no quarto dia aqui dos nossos resumões, né, da Copa do Mundo de 2026. Como eu tenho dito nos vídeos passados, tá passando rápido, meus amigos. Tá passando bem rápido, hein? Vamos entrar aí no quinto dia nessa próxima segunda-feira. Meus amigos, a Copa do Mundo passa num estralo, infelizmente, né? Esse clima de Copa é algo incrível. Mas vamos lá, hein? Vamos lá, porque hoje, como vocês podem ver, né, na nossa TV aqui, a gente tem um monte de jogador na capa. Obviamente, vocês também podem ver na capa do vídeo, né? Uma porrada de jogador, porque hoje foi o dia com mais jogos. Inclusive, tem que aproveitar aqui o vídeo do YouTube para se retratar com a galera do TikTok e do Instagram. Com a galera de lá que recebeu um post falho da minha parte. Confesso que estava bem cansado ontem. Terminei de gravar os vídeos, eram 4 e pouco da manhã. Fui postar às 4h30. Fui dormir às 4h40 da manhã ontem. E nos posts acabou saindo um post com as partidas desse domingo errado. Saiu um post com 3 jogos, sendo que a gente teve 5 jogos. Como eu disse, o dia com mais jogos. Então vou até acelerar aqui esse início para não tomar tanto seu tempo. Porque o vídeo da seleção ontem ficou bem longo, né? Então vamos lá, para não demorar tanto aqui, porque a gente tem 5 jogos, como eu disse, para a gente falar. Antes, é claro, da gente ir para o nosso resumo do dia 4 da Copa do Mundo, eu vou pedir encarecidamente a todos vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, curtam esse vídeo, compartilhem o nosso conteúdo, hypem também esse conteúdo, porque dessa forma mais pessoas conhecem o meu trabalho e a nossa comunidade cresce cada vez mais. E vocês acho que estão percebendo o meu esforço para trazer um conteúdo de excelência aqui para vocês, fazendo o máximo que eu posso, né? Acompanhando todos os jogos, indo dormir muito tarde, acordando cedo e assim vai, beleza, rapaziada? Então, tô fazendo todo o meu esforço aqui para poder trazer um conteúdo muito massa dessa Copa do Mundo para todos vocês, tranquilo? Então, só agradece aí toda a ajuda de vocês e, é claro, você não se esqueça de seguir a gente tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo aqui nesse momento, né, na parte de baixo da nossa tela, para você acompanhar os nossos conteúdos por lá, né, para você acompanhar também a tabela dos jogos diários. Eu prometo que eu não vou errar mais, tá? Foi um erro crasso, mas eu prometo que vou tomar mais cuidado na hora de produzir esse conteúdo, para acompanhar grupo a grupo também como é que vai indo, porque a gente atualiza todo dia os placares do dia, como é que ficou os grupos no fim do dia e também já postamos o dia seguinte, como vai ser o dia seguinte. Inclusive hoje acabei de fazer esses posts antes até de gravar o vídeo para gravar e fazer os posts, quer dizer, menos cansado. Mas vamos lá, rapaziada, vamos começar do início, vamos começar com a partida que acabou antes de eu gravar o vídeo anterior, né? Porque tinha começado 1h da manhã, que foi Austrália e Turquia, né? A partida foi com inicialmente um favoritismo da parte turca, né? Por ser uma equipe muito mais qualificada, com jogadores renomados pelo futebol europeu. Obviamente que a gente se lembra aqui de Çalhanoğlu, de Arda Güler, de Kenan Yildiz, mas tem outros nomes, né? O Çelik, lateral direito, que é um bom jogador. O goleiro, né, que é o goleiro do Galatasaray, se não me engano, que fez uma Champions muito boa, principalmente o confronto contra o Liverpool nas oitavas da Champions que passou agora, né? Tem ali a dupla de zaga também conhecida, né, o Demiral, e também o zagueiro também do Galatasaray, que eu não consigo pronunciar o nome dele, peço desculpa. Então tem uma seleção muito recheada de bons jogadores, então era um favoritismo da Turquia, mas isso não rolou dentro do jogo de fato, muito por conta do sistema implementado pela Austrália. A Austrália, assim, minou o jogo da Turquia, fazendo aquela famosa retranquinha, né? Aquele futebol feio, né? Um futebolzinho feio, só marcando lá atrás e saindo em contra-ataque. Na primeira saída em contra-ataque do primeiro tempo, fez um lindo gol, né? A equipe australiana teve um drible da vaca ali, do nome também do ponto esquerda da Austrália, que eu não sei pronunciar, né? Mas foi um lindo gol da Austrália no primeiro tempo, né? Numa saída em contra-ataque. E sendo bem sincero, cara, a Turquia só não tomou mais gols em contra-ataque porque a seleção da Austrália tem um baixo nível, tá? Tem um baixo nível técnico. A equipe tecnicamente é bem fraca. Mas, assim, se fosse mais forte, a Turquia teria tomado muito gol de contra-ataque, porque ela estava com a posse de bola, ela estava em cima, ela estava amassando, mas no contra-ataque a equipe da Austrália foi minando.
abriu 1-0 no primeiro tempo, no momento que a Turquia já chegava, já tinha chance, amassava, tinha mais posse e conseguiu abrir 1-0. Minuto depois, inclusive, que a Turquia sofreu o gol, a Turquia deu uma bola na trave, com o zagueiro que eu não sei pronunciar o nome, inclusive, chutaço de fora da área, ela desvia ali. Eu acho que o goleiro ainda chega a encostar na bola para desviar ela para a trave. O goleiro da Austrália foi muito importante no jogo, um goleiro muito jovem, né, fazendo a sua terceira partida, né, pela seleção australiana. Inclusive, ele é o cara que está na capa, aqui bem no cantinho, ó, goleiro da Austrália, né, porque ele fez uma grande partida ontem, acho que fez 8 ou 6 defesas, uma parada assim, foi muito crucial para a vitória da Austrália, mas a Turquia se mostrou uma equipe muito frágil nesses contra-ataques e mostrou-se uma equipe que não tem soluções contra times muito fechados. Né? O Yildiz entrou muito bem no segundo tempo, modificou sim aquele lado esquerdo da equipe que estava muito fraco, né? Na primeira etapa. No segundo tempo, então, teve essa entrada do Yildiz que não era, inclusive, para entrar, né? Ele iria ser poupado até a terceira rodada, mas devido à derrota por 1-0 naquele momento, ele precisou ser lançado a campo, melhorou o time, a Turquia continuou sendo superior no jogo, tendo posse de bola, chegando para finalizar, né? E parando sempre que chegava nas mãos do goleiro australiano, e de novo, no momento que a Austrália era pressionada, só se defendendo, e chute da Turquia que era travado, e assim, uma dificuldade da Austrália, tem um contra-ataque e outro lindo gol, dessa vez do meio-campista, né? Australiano, camisa 8, um chutaço de fora da área para vencer o goleiro turco e abrir 2-0. E aí, tragédia total para a equipe turca, né? Mesmo jogando melhor, mesmo tendo a posse, não conseguiu furar o bloqueio em nenhum momento da partida. A equipe australiana se fechou muito bem e, dentro da sua proposta, conquistou uma grandiosa vitória. Até porque a gente está falando de um grupo com muitas, mas muitas equipes de mesmo nível. Eu enquadrava, né, antes dessa primeira rodada do grupo D, que inclusive vai estar aparecendo a classificação agora na tela para vocês, né, antes dessa primeira rodada do grupo D, que terminou com 3 pontos para os Estados Unidos, com aquele baile para cima do Paraguai, e a vitória também, e os 3 pontos, claramente, da Austrália para cima da Turquia, né, terminando inclusive a tabela com o Paraguai em último, por conta do saldo de gols, Turquia ali em penúltimo, Austrália em segundo e Estados Unidos em primeiro. Eu via nesse grupo um grupo muito parelho. Eu via ali Turquia, Estados Unidos e Paraguai com seleções muito parelhas. Essa primeira rodada mostrou muitos problemas do Paraguai, muitos problemas da Turquia, principalmente para enfrentar um time fechado, e uma Austrália que vai jogar desse jeito contra os 3 outros times. A Austrália vai fazer exatamente a mesma coisa nos 3 jogos. Vai ser aquele time fechado para escapar em contra-ataque, porque tem atacantes velozes. Né, principalmente pelas beiradas, até o próprio centroavante, que é um pouco mais alto, ele também é bem móvel, então se mostrou um time que vai jogar em contra-ataques e vai dificultar a vida desses times que têm mais qualidade. Foi o que aconteceu nesse confronto contra a Turquia. A Turquia tinha qualidade, trocava bem os passes, chegava, inclusive nos primeiros minutos do jogo, o Arda Güler já deu um chute, passou raspando a gaveta, né, do goleiro australiano, então parecia que a Turquia ia conseguir uma vitória tranquila, mas o sistema defensivo da Austrália foi muito bem, foi muito forte para conseguir garantir 3 pontos importantíssimos. E que, sinceramente, cara, se essa Austrália conseguir jogar a mesma maneira que jogou contra a Turquia, contra o Paraguai, provavelmente o Paraguai vai ter muitas dificuldades e pode ser que a Austrália se garanta entre uma das duas primeiras. Tá? Pode ser que se garanta, porque, olha, é um time complicado. Mostrou ser um time muito organizado e um time que vai jogar nesse padrão. Um jogo feio, não é bonito de assistir, mas é um jogo que vai funcionar. Principalmente contra essas seleções que são boas, que têm bons jogadores, mas não são do alto escalão. Não é uma França, não é um Brasil, não é uma Argentina. Né? São seleções mais fortes que a Austrália, tecnicamente? Sim, claramente são. Mas são seleções que não são as top. Alemanha, quem mais que a gente pode estar aqui? Espanha, né? Não são essas tops. Portugal, Inglaterra. São seleções ali de meio termo, né? E a Austrália, com esse sistema defensivo forte, complica demais a vida da equipe adversária. E foi o que aconteceu com a Turquia. A Turquia foi minada pelo sistema tático da equipe australiana, que jogou boa parte do jogo com 5 defensores, né? Com 3 zagueiros e 2 alas, mas que mais marcavam do que atacavam de fato. Acabou que nos contra-ataques a Austrália fez 2-0 e venceu e conquistou 3 pontos importantíssimos.
Eu acho que todo esse tempo que eu tava falando tava aparecendo a tabela desse lado aqui para vocês, né, que terminou naquele jeito que eu falei, com Estados Unidos e Austrália com seus primeiros 3 pontinhos. Fechou, tropa? Agora vamos ver qual que vai ser esse grupo D, porque vai se embaralhar. Com certeza vai se embaralhar e veremos como vai ser, né? Uma Turquia enfrentando um time mais aberto, né? Enfrentando tanto os Estados Unidos quanto o Paraguai, que não vão se fechar tanto contra a Turquia. Inclusive, se eu fosse o Paraguai, jogaria igual a Austrália, tá? Jogaria no contra-ataque. Se fecharia, jogaria no contra-ataque. Não sei se o Paraguai vai fazer isso, mas eu faria. Inclusive, nem lembro se é Turquia e Paraguai na segunda rodada. Mas mesmo que não seja, eu, se fosse o Paraguai, jogaria fechado como jogou a Austrália. Porque querer jogar na trocação com essa Turquia vai ser perigoso. Ainda mais se o Yildiz estiver à disposição uns 90 minutos. Né? É um time que tem muita qualidade com Arda Güler e Çalhanoğlu. A bola chega para os atacantes. Só não conseguiu fazer um gol de fato por conta do sistema defensivo da Austrália. Então tem que tomar bastante cuidado. Inclusive, eu imagino que num jogo onde tem Estados Unidos e Turquia, dois times que são e tem muita força ofensiva, a gente deve ter muitos gols na partida. Porque tanto a seleção dos Estados Unidos quanto a seleção da Turquia são dois times que têm os ataques superiores ao sistema defensivo. Então eu imagino que vai ser um jogo de bastante gols, tipo um 3-2. Pode ser um jogo muito interessante por conta disso, por ser dois times ali que tem ali a priorização do ataque. Né? E provavelmente os Estados Unidos não vai se fechar contra a Turquia jogando dentro de casa, não vai fazer isso, então tende a ser um jogo bem aberto. Agora passando para o segundo jogo do dia, que foi o jogo que começou na parte da tarde, entre Alemanha e Curaçao, aqui era o esperado, eu acho que vai ser a análise mais rápida do vídeo inclusive, 7-1 para a Alemanha, né, o resultado está aparecendo aqui também, um vareio de bola, né, a equipe do Curaçao até chegou a empatar o jogo em 1-1 em dado momento, mas é muita superioridade, não tem como, a Alemanha não fez esforço nenhum para fazer 7 gols no Curaçao, essa que é a grande realidade, cara. Porque do outro lado tem uma seleção muito fraca, uma seleção que tem jogadores muito abaixo do nível. E é complicado, cara. É complicado. O Curaçao enfrentou logo de cara, né, uma das maiores campeãs do torneio, uma seleção que não é tão forte. Eu acho que esse 7-1 pode colocar até uma galera pensar que a Alemanha pode ser uma seleção, nossa, muito forte, que é uma seleção que se pega o Brasil goleia, né? Ainda mais depois do que o Brasil fez contra o Marrocos, mas não é assim, cara. Tá? A Alemanha enfrentou uma das piores seleções da Copa. A equipe do Curaçao é muito fraca, uma equipe muito frágil. Né? Boa parte dos gols da Alemanha hoje, a Alemanha entrou tabelando dentro da área. Tá dando um show mesmo. Parecia um show match da seleção alemã. Curaçao batalhou, Curaçao brigou, né? Mas se mostrou uma seleção muito desorganizada e com nível técnico muito aquém, né? E até certamente esperado pela gente, né? A gente não esperava muito dessa seleção do Curaçao. Eu não imaginava que seria um 7-1, né? Mas ainda mais pelo nível da Alemanha, que eu não acho essa Alemanha uma seleção forte. Eu acho que o trabalho do Nagelsmann ainda é um trabalho aquém, né? Ainda é um trabalho que precisa evoluir, e ainda o Nagelsmann não encontrou talvez a melhor forma de jogar com essa Alemanha, mas do outro lado tinha uma seleção muito frágil e o jogo foi muito tranquilo para a equipe alemã. A gente vai mostrar, né, a tabela desse grupo E depois do que a gente comentar Costa do Marfim e Equador, então vai ficar mais para frente. Mas o jogo da Alemanha é isso. Um vareio, dois times extremamente disparelhos e esse Curaçao provavelmente, ainda mais pelo jogo que teve entre Costa do Marfim e Equador, que eu já vou chegar lá, que para mim foi o melhor jogo do dia, cara, assim, sinceramente, esse Curaçao deve ser goleado pelas 3 seleções, tá? Sinceramente, não vai conquistar um pontinho. E se conquistar, vai ser por conta dos erros do adversário, porque é muito abaixo, tá? É muito aquém. E a Alemanha é bom golear para fazer saldo, né? Talvez seja o maior saldo aí que as seleções vão conseguir dentro do grupo, né? É importante, ainda mais a gente vendo numa Copa que até o terceiro colocado classifica, não que eu acho que a Alemanha vá perder pontos para Equador ou Costa do Marfim, eu acho que a Alemanha pode ganhar dessas duas seleções, ao mesmo tempo também ela tem que tomar cuidado porque não são seleções ruins, a gente vai falar do jogo dessas duas daqui a pouquinho. É um resultado muito bom para ganhar confiança e é isso. Acho que do lado da Alemanha é isso e já era esperado um jogo tranquilo. E aí do lado do Curaçao, infelizmente, era o esperado, né? Vai ser o saco de pancadas do grupo. E diferente do que o Haiti mostrou ontem contra a Escócia, uma organização, um time que briga, um time que deixou escapar talvez a chance até de empatar com uma Escócia devido ao nível técnico, o Curaçao não mostrou nada disso. O Curaçao mostrou muitos e muitos mais problemas do que a equipe do Haiti. Então acho que vendo essa primeira rodada,
Curaçao está atrás do Haiti em nível de futebol apresentado. Não só pela goleada, mas também pela disposição do time dentro de campo, né? De fato, a tática da equipe e também no nível técnico. Acho que, claro, o Curaçao teve um confronto muito mais complicado, mas dado as circunstâncias, né, que são duas seleções europeias, eu acho que a Haiti conseguiu apresentar algo que o Curaçao não conseguiu, que foi pelo menos um nível de brigar, sabe? Dá pra brigar. A gente consegue, quem sabe, arranjar um golzinho aí, sabe? Que já seria algo histórico, né? Tanto o Haiti quanto o Curaçao marcarem gols é histórico. O Haiti não marcou, o Curaçao até conseguiu marcar ali num lance que desvia e acaba matando o Neuer. Mas acho que o Curaçao deu sinais de que é um time ainda mais fraco do que o Haiti, não que o Haiti seja forte. Não tô querendo deixar isso claro. Não tô querendo dizer isso, né? Na verdade, mas mostrou ser uma seleção melhor. Bora lá, rapaziada, que eu também não quero tomar tanto tempo de vocês. E ainda faltam alguns jogos. Vamos pro segundo melhor jogo do dia, né? O jogo aí que que abriu os trabalhos no grupo da morte da Copa do Mundo, né? O primeiro confronto que eu já imaginava ser um confronto difícil, e inclusive cravei o resultado, hein? Cravei o 2-2 de Holanda e Japão, conquistei meus pontinhos ali no bolão, subi na tabela inclusive, mas assim, cara, na verdade um bom não, né? Um ótimo segundo tempo, tá? Das duas equipes, um primeiro tempo xoxo, um primeiro tempo que não tem muito o que dizer, parecia que as duas seleções ali estavam se estudando, muitos erros de passe, aquele nervosismo da estreia, e o primeiro tempo foi bem morno, tá? Não teve nenhuma chance absurda, né? Teve algumas defesas ali do Suzuki, goleiro do Japão, mas foram em lances esporádicos da Holanda, né? O Japão até conseguiu chegar em dado momento também, mas finalizando muito mal, a maioria das bolas nem indo na direção do gol do Verbruggen, né, com finalizações bem ruins, mas até chegando, então era um jogo equilibrado, das duas equipes se estudando, nenhuma chance tão clara assim, a Holanda dando-se muito bem pelo alto, né, pelo jogo aéreo, que já é esperado, os japoneses são bem mais baixinhos, isso é até surpreendente, já que o Japão empatou o jogo com um gol de cabeça na parte do fim, mas assim, um primeiro tempo bem morno e até aquém do que eu esperava do primeiro tempo o que foi o segundo, porque no segundo tempo a gente teve um jogaço, a gente teve um grande jogo, a Holanda sai na frente com o gol do Van Dijk, né, num baita de um cruzamento do Gravenberch, e aí a gente tem que dizer, que jogo do Gravenberch, que jogo do camisa 8 holandês. A partir do momento que ele voltou para o segundo tempo, tocando mais na bola e aparecendo para o jogo, a Holanda virou outro time. A Holanda passou a criar jogadas, a Holanda passou a adentrar o campo adversário com mais consistência ofensiva. Um time que parecia ter ideias com o Gravenberch saindo mais para o jogo e deixando de buscar a bola no pé do Van Dijk. E aí a Holanda cresceu, tem um baita cruzamento do Gravenberch pela direita e o gol de cabeça do Van Dijk. Como eu disse, a Holanda ganhava os duelos de cabeça nessa parte do jogo. A Holanda abre 1-0 e logo na sequência o Japão já dá a resposta. O Japão empata rapidamente no momento em que não conseguia nem atacar. A Holanda era muito superior, né, conseguiu o seu gol e mereceu sair na frente no placar. Os japoneses reclamaram de uma falta ali nem existente no gol de cabeça do Van Dijk, né, mas eu acho que a Holanda faz o gol e ela dá uma dormida. Nessa dormida, o Japão consegue encontrar o seu gol. Ali um gol que desvia e acaba matando o Verbruggen, né? O chute do Kamada é meio fraco, né? Não sei o que acontece ali, a bola dá uma desviada, se não me engano, no Van Hecke, né? Camisa 6 da Holanda, que pra mim é o cara mais grosso desse time da Holanda. Que cara grosso. Meu Deus do céu. Azedo demais ver esse Van Hecke jogar. Mas a bola desvia nele, mata o Verbruggen e o Japão dá a resposta rápido, né? Só que a Holanda era muito melhor no jogo. E aí, com a Holanda muito melhor no jogo, criando chances, o Summerville, que fez uma grande partida inclusive, faz um baita de um golaço, né? Puxa pro pé esquerdo. Nem é um ponta-direita, né? No seu clube lá na Inglaterra, se não me engano, ele é do Leeds, né? Se não me engano, tá? O Summerville costuma jogar do outro lado, né? Ele costuma jogar na ponta esquerda. Tá jogando na direita ali na seleção holandesa, muito improvisado também, né? Porque quando o Memphis for titular, né? Voltar a ter a possibilidade de jogar de titular, o Malen deve jogar com meia direita e o Summerville deve ir pro banco. Apesar de que eu não sei, né? Com a Copa que vem fazendo o Malen, e não só a Copa, né? Não só essa estreia que foi ruim do Malen, mas também os maus jogos que o Malen fez antes da Copa, né? Ali nos amistosos, pode ser que o Summerville até engaria essa posição mesmo com o Memphis voltando, que eu acho mais justo. Fez um baita de um golaço, puxando pro pé canhoto, fazendo um golaço de fora da área, não deu pro Suzuki, não deu pro japoneses fecharem, e a Holanda faz 2-1.
E aí tem o problema de você ter um técnico ruim. Vem o problema de você ter um técnico medroso, um técnico que não tem que ser o técnico da Holanda. Me desculpe, eu sei que ele é um ídolo, vamos dizer assim, holandês, né? O Koeman, como zagueiro, como atleta, era um baita jogador, era um baita zagueiro, cobrador de falta, inclusive, de uma qualidade técnica aquém do nível de zagueiros, né, normalmente, mas como técnico, um técnico fraquíssimo, né? Um técnico que não faz jus, né? Não tem nível para treinar uma seleção holandesa que tem um elenco muito bom. Se a seleção da Holanda tivesse um técnico decente, né, porque eu considero o Koeman muito ruim, né, eu acho que é um dos piores técnicos aí para você ter numa seleção do nível que tem a Holanda. A gente fala de um time que tem Van Dijk, que tem o Van de Ven, que tem De Jong, que tem Reinders, que tem Gravenberch, que tem Memphis, que tem Gakpo, sabe? É um time que tem boas peças, cara. E a gente vê isso aí, que a gente foi obrigado a ver hoje. Faz o 2-1, aí o Koeman começa a encher o time de zagueiro, né? Começa, sabe, tira o Gravenberch, né? Se não me engano, ele tira o Gravenberch pra pôr o Timber. Acho que é, né? É essa mudança que ele faz. Não, ele tira, na verdade, ele tira o Reinders pra pôr o Timber. Não gostei do jogo do Reinders, acho que ele foi mal. Mas botou o Timber, tudo bem aí. Mas aí ele tira o Gravenberch pra botar o Aké, pra botar um zagueiro. E aí o time que já joga com 4 zagueiros, né? Porque o Van Heck é um lateral, mas ele é um lateral muito defensivo. Muito mais zagueiro do que lateral de fato. O Van de Ven, que joga na esquerda nessa seleção, é zagueiro, né? Como zagueiro, é um baita zagueiro, mas na lateral o time perde muito nas laterais por conta disso, porque tem dois basicamente zagueiros nas laterais. E além dos dois zagueiros, né, principais, que é Van Dijk. Agora tá me faltando o nome do outro zagueiro da Holanda, mano. Tá me fugindo o nome do outro zagueiro da Holanda agora. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. O cara famoso também não é o Timber, porque o Timber machucou, né? O Timber zagueiro. O irmão dele é o meio-campista que entrou no lugar do Reinders. Caramba, me fugiu o nome do outro zagueiro da Holanda. Mas assim, botou 5 zagueiros, mano. 5 zagueiros. Sabe? Inexplicável, né? As mudanças do Koeman, o Japão entra no jogo, começa a vir, começa uma avalanche de ataque japonesa, até o momento que o Japão consegue ali uma grande chance, essa grande chance gera o escanteio, e no escanteio, mesmo com 5 defensores, a Holanda toma o gol de cabeça. Tem ali o azar do Verbruggen de novo? Tem o azar do Verbruggen de novo, porque desviou a bola de novo. Mas não dá. Me desculpe, gente. O Koeman acabou com o jogo. A Holanda era bem melhor que o Japão. A Holanda, sim, era superior, cara. Venceria o jogo. Mas tem um técnico horroroso. Tem um técnico que faz isso aí com o time. Desmantelou o meio de campo, encheu o time de defensor e tomou um empate de forma justa. A partir do momento que ele tira os meio-campistas e coloca um monte de zagueiro, o time da Holanda se retrai todo. E o Japão pressiona e consegue achar o gol de empate. Já nos minutos finais, eu acho que era 88, se não me engano, a hora que sai o gol do Japão. E aí já era. Aí é empate numa primeira rodada e com outro jogo do grupo, complicou pra Holanda, cara. Complicou pra Holanda. Pelo futebol demonstrado pela Suécia e também pela Tunísia, eu já vou falar disso. Cara, complicou pra Holanda. É o grupo da morte, gente. É o grupo da morte. Num jogo que você tá melhor que o adversário, o Koeman não pode fazer o que ele fez. Não pode, não pode. Não pode de jeito nenhum fazer isso. Custou caro, né? Custou aí os pontinhos pra Holanda e pro Japão, cara. Mostrou ser um time organizado, como mostrou anteriormente contra o próprio Brasil em amistosos, como mostrou durante todo o ciclo, e mostrou ser um time que vai dar trabalho. E eu tô falando desde o vídeo da simulação. Se a Holanda dormir no ponto, a Holanda pode classificar como melhor terceiro. Ou até ficar de fora no mata-mata. Porque esse grupo é grupo da morte. Tá? Não é por acaso. É porque são seleções boas. São times interessantes. Não tem nenhum ao concurso, não tem nenhum candidato a título, não. Mas tem seleções muito interessantes. Tá? Tanto a Tunísia, que tomou uma goleada da Suíça, não, da Suécia, né? A gente já vai falar disso também, como disse anteriormente. É uma seleção interessante. É uma seleção que tem ali alguma qualidade. Então tem que tomar cuidado a seleção da Holanda. Ainda mais fazer o que o Koeman fez hoje. Acabar com o time dessa forma que ele acabou e merecidamente tomar um empate. Por pura covardia. Tá? Vamos seguir então, agora sim, para a gente fechar o grupo E, né? Voltamos para o grupo E, que tem Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador, para falar do melhor jogo do dia. Né? Foi o jogo que teve apenas 1-0, que teve o menor resultado dentre as partidas, né? Dentre os 5 jogos do dia, mas foi o melhor jogo.
tá? Foi um jogaço protagonizado por Equador e Costa do Marfim. E aqui eu tenho que aplaudir o futebol do Equador, porque eu não esperava que o Equador fosse fazer um jogo ofensivo bom como fez, cara. A gente fala de um Equador muito forte defensivamente, um time que não tomou gols nos últimos jogos, né? Tava invicto a 19 jogos, né, com o BKC, um time que sofria muito ofensivamente, mas defensivamente era muito difícil de tomar gol. E, cara, hoje mostrou uma parte ofensiva muito interessante. Que jogo que fez o Plata! Gonzalo Plata, que jogo que fez Gonzalo Plata. Sim, Gonzalo Plata que é um jogador para mim detestável. Eu não sei como que ele tá no Flamengo, para mim é muito fraco, mas fez uma baita estreia de Copa. O ponta direito, camisa 9 dos caras agora, né, porque o Ener Valencia usa 13, eu esqueci o nome dele agora, cara, que jogo! Bola no travessão, gerando o jogo pelo lado direito. Que jogo! Moisés Caicedo, que senhor jogo de Moisés Caicedo, ganhando todos os duelos no meio de campo. Todos. E um jogo muito parelho, um jogo lá e cá, mano. Um jogo muito da hora de assistir. Muito, mas muito legal mesmo. Não teve momento de estudo. Era lá e cá, meu amigo. Era ataque pra lá, ataque pra cá, ataque pra lá, ataque pra cá. E do outro lado, a Costa do Marfim com um baita time. A gente falou no vídeo da simulação, né? Tem o Diomandé, que é um baita de um ponta. Que, meu Deus, melhor jogador da partida, né? Foi ali escolhido merecidamente. Jogou um bolão. Jogou um bolão, tá? O QC também fez uma baita partida. A zaga, né, da equipe da Costa do Marfim também fez um grande jogo. Mas assim, gente, um jogo lá e cá. Uma baita partida, sabe? Com chances para os dois lados. Os goleiros sendo obrigados a fazer boas defesas dos dois lados, cara. Então, assim, o jogo poderia ter sido 3-2, 2-2, 3-3, porque teve chance para isso, teve volume de jogo para isso das duas equipes, cara. Foram duas equipes que se mostraram muito boas. Por isso que eu falo que a situação do Curaçao é muito complicada. Porque tem três equipes muito superiores tecnicamente e que mostraram nessa primeira rodada essa superioridade. Eu acho muito difícil de Curaçao conseguir, por exemplo, fazer gol no Equador, porque o Equador é um time muito forte defensivamente, que mostrou boas valências ofensivas, então deve tomar uma goleada também do Equador. E da Costa do Marfim é a mesma coisa. Tem muita força ofensiva com o Pepe, com o Diomandé, com o Arri, que hoje não fez um jogo tão bom, mas também é um bom jogador. O próprio Kessie, o Fofaná, tem o Sangaré que vem do banco. Então, assim, tem um time recheado de bons jogadores. O irmão do Duê, né? Então, assim, tem um time muito forte, mano. Então, cara, foi um jogaço. Foi o jogo que teve o menor placar, como eu disse, mas foi o jogo mais interessante. Se você parou pra assistir, cara, você viu um baita de um jogo. Um jogo que, como eu disse, poderia ter sido, assim, 3-3, 2-2, 3-2, pra qualquer um dos lados, porque as duas equipes fizeram um jogo muito bom. Fizeram uma partida muito, mas muito interessante mesmo. Pra mim, um dos melhores jogos da Copa até agora. Tá? Um dos melhores jogos da Copa. Não foi o que teve mais gols, mas foi o jogo onde as duas equipes estavam sem medo de jogar futebol, pressionando lá em cima, dificultando a saída do adversário, os goleiros sendo obrigados a fazer boas defesas. Sim, um senhor jogo. Para mim, até agora, em quesito de bola jogada, o melhor jogo da Copa do Mundo. O melhor jogo da Copa do Mundo. Uma baita partida das duas equipes que se mostraram duas equipes que podem dar trabalho para a Alemanha. Acho que esse é o ponto. As duas equipes podem sim dar trabalho para a Alemanha. Eu sei que tem muita gente que vai se empolgar com esse 7-1 da Alemanha, com essa goleada, mas tem que se lembrar. A Alemanha pegou o pior time do grupo, um dos piores times da Copa. E tem pela frente duas seleções muito organizadas, que são Costa do Marfim e Equador, e que, para mim, protagonizaram o melhor jogo dessa Copa do Mundo até então, mesmo que o placar tenha sido 1-0. Tá certo? E, obviamente, agora vamos passar pelo grupo, né? O grupo E, que nesse momento tem a Alemanha líder, por conta do saldo, né? Com 3 pontos. A vice-liderança também com 3 pontos, a Costa do Marfim, que inclusive conquistou esses 3 pontos na marra, né? Porque era um jogo muito complicado, foi um jogo muito, muito, muito difícil mesmo para a Costa do Marfim, mas também foi muito difícil para o Equador, que, como eu disse, foi muito lá e cá, foi chance para os dois lados, foram dois times muito interessantes de ver. E o Amad Diallo sai do banco, né? Inclusive esqueci de citá-lo, né? Entre um dos melhores jogadores dessa Costa do Marfim, sai do banco, entrou muito bem, inclusive, lá pelo lado direito. Acho que merece ter essa vaguinha de titular. Veremos como vem a Costa do Marfim pro próximo jogo, né? Cara, então assim,
baita jogo, né? O Amad Diallo consegue fazer o gol ali já no finzinho para vencer por 1 a 0 e dar esses 3 pontos que colocam, né, a Costa do Marfim no segundo lugar do grupo. Aí tem, obviamente, Equador zerado de pontos, mas com um saldo menor, apenas -1, né, ainda muito dentro da normalidade. E o Curaçao, que vai ser o saco de pancadas desse grupo, não tem o que dizer, né? Vai tomar aí goleada de todos os times. E passando agora para fechar esse dia 5, acho que eu tô indo mais rápido que eu posso, vamos para mais uma goleada. Vamos falar de Suécia 5, Tunísia 1. Sendo bem sincero, eu acho que a goleada não mostra tanto o que foi o jogo. Eu não vejo essa superioridade toda da equipe da Suécia. Fez uma baita estreia, isso precisa ser dito. Foi melhor que a Tunísia? Foi melhor que a Tunísia. Não dá pra dizer que também goleou por 5 a 1 e não foi melhor. Pô, injusto. Não foi injusto o resultado. A Suécia foi superior nos duelos físicos, taticamente e tecnicamente. Foi uma equipe superior. O jogo do Bergvall foi muito bom. O jogo do Gyökeres foi muito bom. O jogo do Isaac foi muito bom. Sim, foram partidas muito boas de boa parte dos jogadores da Suécia, mas a Tunísia mostrou que não é um time horroroso. Tá? Mostrou que não é um time horroroso. Em dado momento, conseguiu ser superior à Suécia. Tudo bem. Acabou entregando 2 gols ali que acabaram com a equipe. Mas, porém, entretanto, todavia, é um time que mostrou ter qualidade. O camisa 10 dos caras, o Hannibal, é um excelente jogador. Tá aqui na capa também, né? O último jogador aqui da nossa capa lá no cantinho. Né? Lá no cantinho com a camisa da Tunísia. O camisa 10 deles, cabeludo. Uma baita jogador, mano. Tá ligado? Um jogador muito bom de bola mesmo. Então, assim, a gente teve uma partida que teve um 5 a 1, talvez não mostre o que foi a partida. Eu acho que o primeiro tempo ele foi mais justo, porque a Suécia foi melhor, né? A Tunísia termina o primeiro tempo melhor, mas a Suécia começou melhor, já conseguiu fazer o seu gol, um baita um golaço, inclusive uma bola que sobra ali, né? O jogador da Suécia que eu esqueci o nome agora, inclusive ele é filho, né, de tunisiano e marroquino, se não me engano, mas ele nasceu na Suécia, uma parada assim. Inclusive ele não comemorou o gol, né? E fez um baita no gol lá de fora da área. Aí depois a Suécia consegue ampliar, né, com o gol do Isaac, que inclusive fez um jogaço, né? Ele e o Gyökeres, né, pressionando em cima, dificultando a saída da Tunísia. No fim do primeiro tempo, a Tunísia melhora e termina superior à Suécia e consegue diminuir o placar para 2 a 1. Porém, né, volta para o segundo tempo, a Suécia volta melhor de novo. E em uma dessas pressões bem feitas pelo Isaac e pelo Gyökeres, o Skiri, que para mim é um dos caras também mais conhecidos dessa seleção tunisiana e é um cara de bastante qualidade, acabou entregando a rapadura, né, acabou ali perdendo a bola na entrada da área. O Gyökeres aproveita para fazer o terceiro e aí o jogo desmorona para a Tunísia, né? Porque a Tunísia nesse segundo tempo começou um pouquinho pior que a Suécia, mas eu acho que ofensivamente estava conseguindo gerar algumas boas chances, quem sabe até querer um empate. Parecia que tinha chance de empatar, sabe? Tava com cara de que ia empatar, mas depois da entregada do Skiri o jogo desandou total. Aí a Suécia aproveitou para fazer saldo, porque a Tunísia, depois dessa entregada do seu capitão, né, o Skiri é o principal nome dessa seleção, junto com o Hannibal, depois dessa entregada do Skiri, o time morreu. Né, o time se esvaiu dentro de campo e a Suécia patrolhou. Aí a partir do terceiro gol, o quarto veio ali também com muito azar, né? A bola desvia no Isaac na primeira trave depois de uma cobrança de falta que vem do lado direito. E o cara que estava impedido na hora da cobrança de falta não estava mais impedido depois do toque do Isaac. E aí o VAR dá o gol para a Suécia. Depois teve outra chance com o Bergvall, uma baita tabela dele com o Gyökeres que ele chuta e o goleiro da Tunísia faz uma excelente defesa. Teve um outro chutaço do Gyökeres que também é uma baita defesa. Na verdade, do Bergvall não foi defesa, né? O do Bergvall foi o zagueiro que travou e o do Gyökeres foi uma baita defesa do goleiro tunisiano. E o quinto gol é outro golaço, de novo, né? Do filho de marroquinos e tunisianos, né? Fez outro golaço de fora da área e mais uma entregada da Tunísia. Então, assim, o time se perdeu. Depois que o seu capitão, né? O seu cara técnico, que é o Skiri, junto com o Hannibal, é claro, camisa 10, entregou a paçoca no terceiro gol da Suécia, o time esvaiu. E aí a Suécia se aproveitou de uma Tunísia desacordada, de uma Tunísia que se perdeu dentro do jogo, para fazer um 5 a 1. Esse 5 a 1 que a colocou na liderança do grupo da morte. Né? 5 a 1 muito importante para fazer saldo. Não acho que as outras equipes vão golear a Tunísia assim, não acho mesmo. Tá? Essa Tunísia é um time organizado, como eu disse, em dado momento do jogo, mostrou ser um time interessante, não vai ser saco de pancadas como, por exemplo, vai ser o Curaçao no grupo E. Vejo essa Tunísia com
mais força do que Curaçao, por exemplo. Vejo até, quem sabe, dificultando a vida tanto para o Japão quanto para a Holanda, né? Principalmente que essa Holanda não me mostra nada de força. Mostra ser um time bem inconsistente, apesar de ter um grande elenco no papel. Então essa Tunísia eu acho que não vai ser saco de pancadas, eu acho que vai dar um trabalhinho, vai vender caro as suas derrotas. Tá? Hoje venderia caro, mas a partir do momento que teve a entregada do terceiro gol, como eu disse, o time desmoronou. E assim, quer dizer, a Suécia se aproveitou, né? A Suécia se aproveitou para fazer saldo num grupo da morte. Fazer saldo é muito importante. Eu acho que a Suécia aproveitou bem demais essa oportunidade, né, de pegar um dos times do grupo meio desconexo, meio desligado do jogo depois das entregadas de rapadura e aproveitou para fazer um grande resultado e terminar então essa primeira rodada do grupo F, do grupo da morte, líder do grupo com 3 pontos e um saldo de mais 4, importantíssimo. Aí, né, empatados ali em segundo lugar tem Japão e Holanda, ambos com 1 ponto, um 2-2, também foi um grande jogo. E aí, para finalizar, a Tunísia que tem um problema de saldo aí para resolver, né, tem aí o menos 4 de saldo para resolver, mas eu acho que é uma seleção que vai vender caro as suas derrotas. Acho difícil ganhar tanto de Japão quanto de Holanda? Acho difícil, mas vai vender caro. Vai dificultar. Quem sabe arranjar um empate contra uma das duas. E qualquer um dos times que empatar com a Tunísia provavelmente não estará na briga pela segunda vaga ou pela vaga de liderança do grupo. Provavelmente brigará ali para quem sabe ser um dos melhores terceiros. Né? Então acho que a Suécia deu um passo importante com essa goleada por 5-1. E é assim que nós finalizamos o resumo do dia 4, né? Um resumo bem longo devido à quantidade de jogos. Se você ficou até aqui, agradeço a sua presença, espero que tenha gostado de mais esse vídeo. A gente volta, né, amanhã para falar sobre esse 5º dia de Copa do Mundo, né, dia que vai ter uma das candidatas ao título estreando, né? Vamos ter aí Espanha vindo para campo, vamos ter Bélgica, né? Eu acho que tem aí 2 grupos com favoritos claros, né? Tanto o grupo da Bélgica quanto o grupo da Espanha tem essas 2 equipes como favoritas, mas eu acho que a gente pode ter jogos interessantes, né? Principalmente nessa briga ali pela segunda e terceira colocação desses grupos. Veremos o que vai ser, mas ficamos por aqui com esse resumo do dia 4. Espero que tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, não esqueça de curtir aqui nosso conteúdo, que é a mesma coisa de deixar o like, não sei porque eu repeti. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo, era isso que eu queria falar. Também não esqueça de compartilhar e hypar aqui o nosso conteúdo, porque fortalece demais o meu trabalho. E é claro, se você concorda ou discorda com tudo que eu falei nesse vídeo, deixa aí nos comentários, rapaziada. Eu gosto quando vocês se comprometem aqui a comentar e conversar um pouco comigo sobre o jogo. Beleza, rapaziada? Só agradece. Até uma próxima. Valeu, fui e tchau!